Olá pessoal, continuando aqui a nossa aula sobre esportes técnico-combinatórios, nós temos aqui, nós estamos no módulo de Educação Física, Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Hoje nós vamos falar sobre a ginástica, a sua vivência nos fundamentos da ginástica e os elementos da ginástica acrobática e rítmica, certo? Vamos iniciar aqui. O objetivo. Qual é o objetivo dessa aula de hoje? É conhecer a ginástica acrobática enquanto expressão da cultura corporal e vivenciar seus fundamentos básicos, né? Infelizmente, como nós sabemos, estamos num momento de pandemia e não podemos vivenciar esses fundamentos de forma prática, mas de forma teórica aqui eu quero deixar para vocês pelo menos esses conceitos, não é? Vamos lá. Sequenciamento de aulas, certo? O conceito de ginástica, a divisão da ginástica, os fundamentos da ginástica, as modalidades da ginástica, a ginástica acrobática, os elementos da ginástica acrobática, os desafios acrobáticos, né? E aí eu vou deixar para vocês também uns links interessantes que vocês podem estar acessando para se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, certo? E a revisão da nossa conclusão. Vamos lá. O desafio inicial. O desafio inicial é o seguinte: quais são as modalidades de ginástica que você conhece? Isso aí você pode colocar nos comentários aí no Google Sala de Aula, onde diz assim, comentário particular. Você pode ir lá, digitar o seu comentário e dizer quais são as modalidades da ginástica que a gente conhece. Acostumado com as Olimpíadas, né, que acontecem aí, vocês sabem, de 4 em 4 anos, né? Então, nós já vimos na TV, né, algumas modalidades de ginástica artística e ginástica rítmica também. Vocês podem deixar também no comentário que modalidade de ginástica é essa que está aparecendo nessa imagem. Vocês podem comentar também nesse slide aqui que modalidade de ginástica esse atleta está praticando. Conceito de ginástica. Por definição, de acordo com o novo dicionário Aurélio de língua portuguesa, né, a palavra ginástica ela é definida como, pessoal? Ela é definida como a arte ou o ato de exercitar o corpo para fortalecê-lo e dar-lhe agilidade, certo? Essa agilidade é que vai definir a ginástica como uma modalidade esportiva, né, como um esporte técnico combinatório, né, é aquele que você vai desenvolver uma série de habilidades, uma série de técnicas para que no final você consiga realizar determinado exercício, certo? A ginástica, a arte de exercitar o corpo nu, né, essa era a definição de ginástica nos primórdios, né, nos primeiros tempos. É uma forma de exercitação com ou sem o uso de aparelhos. Engloba modalidades competitivas e não competitivas. Envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade, coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental. Olha, essa questão aqui de exercitar o corpo para ganhar força, flexibilidade e coordenação motora é um dos fatores também que vai definir, né, vai definir a nossa ginástica aqui como um esporte técnico combinatório. Divisão da ginástica. Modernamente, a ginástica passou a ser dividida em cinco campos atualmente, né? Que são eles: o condicionamento físico, é aquele que você pratica
a ginástica apenas para ganho físico, né, melhoramento das condições atléticas. O competitivo, né, que vocês sabem, o objetivo é o atleta profissional, é aquele que trabalha com isso, que vai competir e que vai buscar prêmios, né? O fisioterapêutico, que é aquele onde você sofre um acidente e você precisa ganhar condicionamento físico novamente ou adequar o corpo a um novo tipo de movimentação, o tratamento de doenças físicas, etc. Demonstração, né? Esse tipo aqui, ele cabe em interação social, né? O compartilhamento do aprendizado e a evolução gínica, né? O que seria isso, né? São os princípios da interação social, onde você vai através de demonstrações, né, mostrar as suas habilidades na ginástica. Conscientização corporal foca em reunir novas propostas de abordagem do corpo na busca da solução de problemas físicos posturais, né? Essa definição de conscientização corporal, ela é diferente da fisioterapêutica, né? A fisioterapêutica é quando você já tem o problema e você tenta corrigir um problema mais grave. Já na conscientização corporal, você vai trabalhar na prevenção desse problema para que a pessoa não desenvolva vícios posturais, para não ter problemas de coluna, né, não ter problemas na sua postura. Nos últimos tempos agora, com o uso dos smartphones, né, dos celulares, está começando a aparecer problemas posturais, principalmente nos jovens e adolescentes, porque ficam muito tempo de cabeça baixa olhando para o aparelho, isso pode afetar a coluna. Então esse é um exemplo aí dessa conscientização corporal que a ginástica tem a nos oferecer. Fundamentos da ginástica, né? Nós temos aqui alguns fundamentos básicos, né? Quando eu falo em fundamentos, eu quero dizer a base do esporte, né? A ginástica, ela tem uma base, né? Que no caso é saltar, equilibrar, rolar, girar, trepar e balancear, certo? Quando essa palavra trepar, ela significa que você vai subir em algum lugar, que você vai escalar, que você vai elevar-se, né, a alguma altura. Então, esse é o significado. Vamos lá. Modalidades da ginástica. Vamos lá. Nós temos aqui algumas modalidades da ginástica, né? A mais conhecida é a ginástica olímpica e a ginástica rítmica. Existem diferenças entre as duas. A ginástica olímpica ou ginástica rítmica é uma modalidade da ginástica baseada no conjunto de exercícios corporais realizados sozinhos ou com a ajuda de aparelhos. Muita atenção nessa palavra aparelhos, certo? Nós sabemos que a ginástica, ela faz usufruto de alguns apetrechos físicos para poder realizar alguns exercícios. Com o propósito que pode ser terapêutico, educativo, competitivo, como eu já tinha falado antes, né? Propósito da ginástica para demonstrar o controle do seu corpo, né? Então a ginástica, ela tem um propósito demonstrativo de provar que o ser humano ele consegue ter sim um controle sobre o seu corpo. É avaliado a elegância, a habilidade, a flexibilidade, a coordenação e o equilíbrio. As apresentações profissionais são normalmente realizadas individualmente e em intervalos de tempo. Ginástica laboral. A ginástica laboral começou a ser compreendida como um grande instrumento de melhoria à saúde física
do trabalhador. A ginástica laboral é aquela que é destinada ao trabalhador, por exemplo, um trabalhador que fica muitas horas sentado na frente de um computador, né, trabalhando em um banco, por exemplo, ele tem que dedicar, né, um certo tempo por semana a fazer uma ginástica laboral, né, para poder melhorar a sua postura corporal, melhorar o condicionamento físico, né? As empresas estão começando a perceber que isso é muito positivo para a saúde. A quantidade de licenças por doença nas empresas começa a diminuir, né, em virtude desse novo pensamento da ginástica laboral dentro do ambiente de trabalho. A ginástica rítmica desportiva. A ginástica rítmica, né, é aquela que é a atividade desportiva de infinitas possibilidades de movimento corporal, que combinam elementos de balete, ginástica e dança. E também combinam teatro. Ele é fluentemente buscando a harmonia com a música. Então, quando eu falo em ginástica rítmica, é muito importante que vocês compreendam a importância da música nesse contexto de harmonia, porque os movimentos eles devem se harmonizar, eles devem ser sincronizados com o elemento dança, com o elemento música, certo? E aí nós temos um exemplo da corda, do arco, da bola, das massas e da fita, certo? Que são modalidades da ginástica rítmica. Rítmica desportiva, que é aquela que é utilizada nas Olimpíadas, nas competições. Ginástica acrobática. A ginástica acrobática, ela utiliza mais os movimentos do corpo, não faz uso de artifícios físicos, no caso, como por exemplo, ela não faz uso das massas, né, nem de outros equipamentos. É a ginástica pura, é a ginástica da acrobacia, dos saltos, dos movimentos, dos pulos, né? É o movimento de subir, né? Hoje nós temos atividades físicas que surgiram a partir desses movimentos acrobáticos, artes marciais que também surgiram desses movimentos acrobáticos, né? E que hoje são difundidas no mundo todo. A ginástica localizada, ela tem por objetivo de fortalecer determinadas regiões e grupos musculares, entendeu? Então esse é o principal objetivo da ginástica localizada, é fortalecer determinados grupos musculares. Tem o Pilates também, que nós podemos classificá-lo ele como um tipo de ginástica, né? Que é um método de condicionamento corporal que promove a harmonia e o balanço muscular, o condicionamento energizando o seu corpo através de exercícios que pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Então, esse exercício, essa ginástica Pilates, né, ela é até bem difundida aqui na nossa cidade, né? Existem estúdios de Pilates e tudo. O objetivo é fortalecer os grupos musculares, buscar uma melhor harmonia com o corpo, né, através desses exercícios. Ginástica acrobática, eu já tinha falado anteriormente, certo? Pessoal, vocês podem estar também acessando os links que eu vou mandar, certo? Vocês podem também buscar mais conteúdos. A ginástica acrobática eu tinha falado, deixa eu avançar. Geralmente, a idade de iniciação nessa ginástica acrobática, como é uma união de várias técnicas, é um esporte técnico combinatório,
Geralmente os atletas eles começam a ser treinados dos 5 aos 10 anos, né, para que ele possa ganhar essa gama de habilidade, toda essa flexibilidade que o esporte exige. Uma outra característica também são os treinamentos intensos, né, como vocês podem ver. O ginasta, o atleta, ele tem que treinar diariamente, são 2, 3, 4, 5 horas de treino diário para poder ganhar, né, toda essa habilidade, né, para manter o corpo do ginasta sempre em condições de competir, né, de igual para igual com outros atletas. Tem algumas características que esses treinos procuram desenvolver, que é a força, a flexibilidade e o equilíbrio. A cooperação e a confiança, certo? São interdependentes, porque geralmente você tem um técnico, você tem um treinamento, você segue uma rotina rigorosa, então isso aí ele perpassa, né, entre todos esses cenários. Aqui são alguns elementos, algumas figuras da ginástica acrobática. Elementos da ginástica acrobática também, mais algumas figuras. Ginástica acrobática. Vocês podem estar parando o vídeo para olhar mais de perto. Certo, esse aqui é uma tarefa, mas eu não vou pedir para vocês fazerem agora. Basta vocês assistirem a aula e deixar lá nos comentários aquilo que eu falei para vocês. Esses aqui são os links que vocês podem estar acessando para poder conhecer um pouco mais sobre a ginástica. Você pode botar também no Google, né, e estar se aprofundando nesse conteúdo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.